Introdução. O Evangelho segundo João. Autoria e data. O autor do quarto evangelho é João. O autor do quarto evangelho é João, discípulo por quem Jesus tinha especial carinho, amizade e respeito. João 13, 23, João 19, 26, João 22, João 21, 7, João 20, 24. Somente uma testemunha ocular dentre o círculo mais íntimo dos seguidores do Senhor, como João, poderia fornecer tantos detalhes particulares como os que são citados nesse livro. João 12, 16, João 13, 29. Relatos especiais e algumas vezes indiretos da presença ou participação de João são outros argumentos que comprovam sua autoria. João capítulo 1, do versículo 37 ao 40, João 19, versículo 26, João 20, versículo 2, 4, 8, João 21, versículo 20 e versículo 24. Os pais da igreja, como Irineu e Tertuliano, declaravam que João escreveu esse evangelho, e todas as demais evidências corroboram com essa declaração. O fragmento de uma antiga cópia, datado no segundo século, indicava que o original é bem mais antigo e pertence seguramente ao período em que João vivia. Teólogos, biblistas e arqueólogos respeitáveis em todo o mundo concordam que a mais provável data de autoria do Evangelho de João esteja entre o final dos anos 50 da era cristã e antes da terrível destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Propósito: vários e mundialmente reconhecidos pensadores e estudiosos apresentam diferentes interpretações quanto aos objetivos de João ao escrever seu evangelho. Clemente de Alexandria chegou a declarar que João teria escrito para suplementar os relatos dos evangelhos sinóticos. Outros afirmam que João escreveu para pregar uma mensagem cristã que fosse atraente ao sistema de pensamento helênico. E outros ainda acreditam que João desejava complementar teologicamente as doutrinas apresentadas nos demais evangelhos, para combater as formas de heresia que começavam a florescer em seu tempo, bem como opor-se àqueles que ainda seguiam fanaticamente as orientações de João Batista. Contudo, o Comitê Internacional de Tradução da Bíblia King James Atualizada decidiu simplesmente dar evidência à própria palavra de João acerca do propósito que teve ao escrever seu evangelho. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, do versículo 30 ao 31. Desde o prefácio do livro, João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, com seu ponto alto, vimos a sua glória, versículo 14, até a confissão de Tomé, meu Senhor e meu Deus, João 20, 28. O leitor é constantemente motivado a render-se incondicionalmente em adoração sincera e absoluta a Deus. O Senhor Jesus Cristo surge como mais do que um simples homem sábio e poderoso, muito mais que uma representação da divindade na terra. Jesus é o verdadeiro e único Deus, que se fez pessoa humana e habitou entre nós. Todavia, os judeus, esperando pelo seu Messias Cristo, necessitavam de uma prova indiscutível sobre a reivindicação de Jesus de ser o prometido unigênito do Antigo Testamento. E João, preocupado que a ninguém faltasse essa convicção e a mensagem principal do Evangelho, apresenta preocupado. E João, preocupado que ninguém faltasse essa convicção e a mensagem principal do Evangelho, apresenta essas provas em profusão, milagres, ensinos, pregações selecionadas dentre apenas cerca de 20 dias dos 3 anos de ministérios públicos do Senhor são publicados com o objetivo de comprovar a posição de Jesus Cristo como Filho de Deus.
Vários sinais milagrosos realizados pelo Senhor revelam não somente o seu poder divino, mas igualmente atestam sua glória como único e verdadeiro Eu sou, o nome de Deus em hebraico. A água transformada em vinho, comerciantes inescrupulosos e animais para sacrifícios expulsos do templo, o filho do nobre curado à distância, o paralítico curado no sábado, as multiplicações de pães e peixes, o caminhar tranquilo e onipotente sobre as águas revoltas, a vista restaurada ao cego de nascença, Lázaro chamado novamente à vida dentre os mortos. Todos esses milagres e maravilhas revelam quem Jesus Cristo é e o que ele faz. Passo a passo, João descreve Jesus como a fonte da nova vida, a água viva, o pão dessa nova vida e eterna vida. Até seus próprios inimigos batem retirada e se rendem perante o Eu Sou, que seguiu confiante para Jerusalém, onde se ofereceu voluntariamente em sacrifício eterno pela humanidade por meio do seu sofrimento e crucificação. João 18, versículos 5 e versículo 6. O Logos, a palavra em grego, eterno, se fez carne, humanizou-se e fez da terra sua habitação. Temporária, com a finalidade de salvar o ser humano das amarras do pecado, da condenação eterna, e restaurá-lo à comunhão original e ideal com Deus. João capítulo 1, versículo 14. Bem como a vida de santidade, estilo de vida em que a expressão sincera de adoração a Deus e amor ao próximo ocupam lugar de prioridade absoluta. Por meio exclusivo de sua graça, homens fracos e corrompidos encontraram a necessária qualificação para serem habitados pelo seu Espírito. João capítulo 14, versículo 20. E, finalmente, para terem acesso às mansões eternas. João 14, versículo 2 e versículo 3. Em sua própria pessoa, Jesus cumpre o sentido principal das grandes profecias bíblicas e todas as celebrações do Antigo Testamento. Jesus vence até mesmo a morte, a sepultura e lega a todos os seus seguidores de todos os tempos uma notável herança para que sua missão siga e seja completada até o final dos tempos, quando de seu glorioso retorno. Estendendo-se de eternidade a eternidade, os 4 evangelhos unem o destino tanto de judeus como de gentios, todos os que não são judeus, como parte de toda a criação, a ressurreição do Cristo encarnado e crucificado, nosso Logos eterno. Esboço geral de João. A encarnação do Filho de Deus, João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. A apresentação do Filho de Deus, João capítulo 1, do versículo 19 ao capítulo 4, versículo 54. A, por João o Batista, João 1, 19 a 34. B, aos discípulos de João, João 1, do 35 a 51. C, em um casamento em Caná da Galileia, João 2, do versículo 1 ao 11. D, do templo em Jerusalém, do versículo 2, capítulo 2, do versículo 12 ao 25. E, a Nicodemos, João 3, do versículo 1 ao 21. F, por João o Batista, João 3, do 22 ao 36. Para a mulher samaritana, João capítulo 4, do versículo 1 ao 42. A um oficial em Cafarnaum, João capítulo 4, do 43 ao 54. Terceiro, os debates do Filho de Deus. João capítulo 5, versículo 1, até João capítulo 12, versículo 50. Em uma festa em Jerusalém, João capítulo 5, do versículo 1 a 47. Primeiro, o sinal de Betesda, João capítulo 5, do versículo 1 ao 9. 2. A reação de todos, João capítulo 5, do versículo 10 ao 18. 3. A pregação, João capítulo 5, do 19 ao 47. B. Durante a Páscoa na Galileia, João 6, do versículo 1 ao 71. O sinal da multiplicação dos pães e peixes, João capítulo 6, do versículo 1 ao 21. 2. A pregação, João 6, do 22 ao 40. 3. As reações, João 6, do 41 ao 71. C. Na festa dos tabernáculos em Jerusalém, João capítulo 7, do versículo 1 ao 10, até o versículo 21. Primeiro, até o capítulo 21. Primeira discussão, a pregação, João 7, do versículo 1 ao 29.
2. As reações, João 7, do 30 ao 36. 3. Segunda discussão, a pregação, João 7, do 37 ao 39. As reações, João 7, do 40 ao 53. Terceiro debate, os discursos, João 8, do versículo 1 ao 58. A resposta, João 8, versículo 59. Quarta discussão, o sinal, o milagre, João 9, do versículo 1 ao 12. As reações, João 9, do versículo 13 ao 41. Quinta discussão, sobre o bom pastor, João 10, do versículo 1 ao 18. As reações, João 10, do 19 ao 21. D. Na festa de dedicação em Jerusalém, João 10, do 22 ao 42. Primeiro discurso, João 10, do 22 ao 30. 2. A rejeição, João 10, do 31 ao 42. Letra E. Em Betânia, João capítulo 11, do versículo 1 até o capítulo 12, versículo 11. Primeiro, o sinal da ressurreição de Lázaro, João 11, do versículo 1 ao 44. 2. As reações, João 11, do versículo 45 ao 57. 3. A unção por Maria, João 12, do versículo 1 ao 8. Quarto, as reações, João 12, do versículo 9 ao 11. F. Em Jerusalém, João 12, do versículo 12 ao 50. Primeiro, a entrada triunfal, João 12, do versículo 12 ao 19. 2. A doutrina de Jesus, João 12, do versículo 20 ao 50. Quarto, as orientações do Filho de Deus. João 13, do versículo 1 até João 16, ao versículo 33. A. Quanto ao perdão, João 13, do 1 ao 20. B. Quanto à traição, João 13, do 21 ao 30. C. Quanto à sua partida, João 13, do 31 ao 38. D. Quanto ao céu, João 14, do versículo 1 ao 14. E. Quanto ao advogado, João 14, do versículo 15 ao 26. F. Quanto à paz, João 14, do 27 ao 31. G. Quanto ao desenvolvimento espiritual, João 15, do 1 ao 17. H. Quanto ao mundo, João 15, do versículo 18 a João capítulo 16, do versículo 6. Quanto ao Espírito Santo, João 16, do versículo 7 ao 15. Quanto à sua segunda vinda, João 16, do versículo 16 ao 33. 5. A oração do Filho de Deus, João 17, do versículo 1 ao 26. 6. A crucificação do Filho de Deus, João capítulo 18, do versículo 1 a João capítulo 19 até o versículo 42. A prisão, João 18, do versículo 1 ao 11. B. Os inquéritos, João 18, versículo 2 até João 19, versículo 16. Primeiro, diante de Anás, João 18, do versículo 12 ao 23. 2. Diante de Caifás, João 18, do versículo 24 ao 27. Terceiro, diante de Pilatos, João 18, do versículo 28 a João 19, versículo 16. C. A crucificação, João 19, do 17 ao 37. D. O sepultamento, João 19, do 38 ao 42. 7. A ressurreição do Filho de Deus, João 20, do versículo 1 a João 21 ao versículo 25. A. O sepulcro vazio, João 20, do versículo 1 ao 10. B. O reaparecimento de Jesus Cristo, João 20, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 25. Primeiro, a Maria Madalena, João 20, do versículo 11 ao 18. 2. Aos discípulos, João 20, do 19 ao 25. Terceiro, 3. A Tomé, João 20, do versículo 26 ao 31. Quarto, a 7 discípulos, João 21, do 1 ao 14. E 5. A Pedro e a João, o discípulo amado, João capítulo 21, do versículo 15 ao 25.